Já tirei. Ok. E agora podes partilhar tu a tua. Ok. E vamos estar, portanto, para quem não conhece, esta é a Bia, que tenho todo o gosto a apresentar. A Bia é uma das nossas diamantes de Portugal. E a Bia hoje vai-nos falar dos óleos essenciais de uma classe para principiantes. Portanto, para aquelas pessoas que estão aqui que são novas e que querem saber um bocadinho mais do que se passa com os óleos e que ainda não têm grande conhecimento, é esta a classe que deve estar aqui hoje e vou passar agora a pasta à Bia para começar e para nos falar um bocadinho disto. Bia, está toda tua agora. Ok, sim senhora. Deixa-me só pôr aqui a apresentação. Toda a gente consegue ver a apresentação? Tudo. Sim? Ok, então, mais uma vez, boa tarde a todos. Agradeço esta oportunidade à Mafalda e de termos o nosso Summer Tour, apesar das situações todas que já sabemos que estamos a viver, mas nada nos para e, portanto, temos aqui a oportunidade de partilhar mais uma vez a nossa experiência e tudo aquilo que os óleos têm trazido e têm feito à nossa vida. É uma oportunidade também única de podermos comunicar e partilhar com muito mais pessoas, já que temos pessoas de vários sítios da Europa, não nos ficamos com o país onde já nos encontramos. E este mês para mim é um mês especial porque faz exatamente 5 anos que eu decidi abraçar este projeto com a doTERRA, que claro começou... É verdade, mesmo em julho. E então, tal como a maior parte das pessoas que estão aqui, possivelmente até curiosas com esta classe mais para iniciados, porque começam por conhecer os óleos para usar para algumas situações e a partir daí é um caminho de descoberta. Portanto, o momento em que entram para a doTERRA, o momento em que escolhem fazer a sua adesão, é uma abertura de porta para um mundo que elas não têm ideia, e digo isto pela experiência de todos nós, que quando começamos na doTERRA não conseguimos perceber tantas vantagens, tanta coisa que vem para a nossa vida e que pode mudar. Portanto, há 5 anos eu decidi fazer este caminho apenas para melhorar a minha qualidade de vida, e da minha família, ou seja, para usar para benefício próprio, para me poder ajudar a todos os níveis, físico, mental, energético, tudo mais, e depois foi muito difícil, ou seria para mim quase impossível, não partilhar algo que gosto muito e que traz soluções para a minha vida, ok? Então, deixem-me adiantar aqui. Como digo aqui, a escolha de uma nova vida surge quando o que conhecemos já não satisfaz e nem vai ao encontro do nosso propósito, quando já não satisfaz as necessidades que nós temos, nem das pessoas que nós amamos, que estão à nossa volta, o nosso próximo, e muitas vezes são os óleos que vêm ter connosco. Então, para muitos de nós, outros que possivelmente ainda estão só a querer conhecer, achamos que nem sempre vêm na altura que seria mais oportuna ou mais confortável para nós. Então, é-nos exigido como se fosse um passo de fé, de ir por um caminho que muitas vezes não é conhecido, mas que realmente nos vai trazer muitas vantagens e muitas felicidades na nossa vida. Isto porquê? Porque tudo tem a ver, como disse, uma mudança de estilo de vida, tem a ver com uma filosofia de vida que a doTERRA tem para todos nós e que é partilhada pelos seus membros fundadores, em que, num formato como temos aqui, de uma pirâmide de bem-estar, nós, para realmente estarmos em condições de cumprir todas as nossas funções, sentirmos bem e sentirmos equilibrados, nós precisamos de estar atentos a vários patamares de prioridades na nossa vida. Como veem aqui, a alimentação é a base de tudo, o exercício físico também, o ser humano não foi feito para estar parado, precisa de ter atividade. E depois uma área muito, muito importante e que nem sempre damos a devida importância, que é o sono e a gestão de stress. Portanto, tem a ver com acalmar, tem a ver com vivermos com tranquilidade e com o facto de que o nosso corpo, precisando de repousar e de recuperar, não consegue estar bem se realmente não houver
um equilíbrio neste degrau desta pirâmide. E depois, algo que hoje em dia é tão importante como escolhermos boas coisas para a nossa vida, que é livrar-nos daquelas que não nos servem e que não estão a ser úteis para nós. Portanto, a desintoxicação, a eliminação daquilo que não nos interessa, seja a que nível for, mas muitas vezes começamos por fazê-lo a nível físico, ok? Depois, claro que sim, aqui temos o estilo de vida e depois temos 2 degrauzinhos mais acima e que têm a ver com os cuidados de saúde que muitas vezes temos que recorrer, e então o principal é trabalharmos na prevenção e com isso nós conseguimos também o nosso empoderamento, porque passando todos estes degraus nós já ficamos em condições de uma forma completamente diferente de fazer face aos desafios do dia a dia. E claro, surge esta pergunta para todos nós: quem é que é responsável pela nossa saúde? Se até agora aquilo que utilizamos não funcionou como queríamos ou deixou de funcionar, nós vamos à procura de alternativas completamente diferentes, por vezes, ou não, ou complementares, mas assumimos a responsabilidade do nosso bem-estar, da nossa saúde. E depois, claro, também das pessoas que nos rodeiam. Como estamos aqui numa apresentação de óleos essenciais, e normalmente é pelos óleos que nós começamos, apesar de todos os produtos que incluem os suplementos e as linhas que utilizamos na higiene da casa e na higiene do nosso corpo, os produtos que usamos, mas tudo começa com o óleo essencial, é como ir à raiz, é a matriz de tudo. Aqui temos umas pequenas imagens, muitos de vocês até já conhecem, mas é sempre bom lembrar porque elas são muito elucidativas do cuidado que existe na natureza em relação à preservação dos óleos essenciais para o que é principal. E então, nestas imagens ao microscópio, nós conseguimos perceber que os óleos essenciais são tão importantes para as plantas, que é com isso que elas começam por se defender, que elas próprias já têm uma forma de se proteger independentemente do óleo e da planta de que estamos a falar. Gosto muito desta frase e muitas vezes a partilho também: os óleos essenciais são para as plantas assim como a alma está para o ser humano, porque se realmente queremos ir buscar, se queremos a matriz, se não queremos produtos derivados disto ou daquilo, mas queremos algo realmente genuíno, nós vamos buscá-lo à natureza. E depois estes óleos podem ser usados de formas diferentes. A doTERRA traz-nos uma segurança muito grande e forma de podermos comprovar que eles são úteis e são realmente muito importantes para fazer face aos nossos desafios, e permite-nos, na sua maior parte, poder usá-los a nível interno, a nível aromático e a nível tópico. A nível aromático nós usamos normalmente no difusor, ou então fazemos aquela conchinha com as mãos e inalamos. É muito importante, principalmente para tratar a parte emocional, pois é a parte que está aqui através do olfato, está mais pertinho, como veem, do nosso cérebro, e da parte que comanda depois o nosso humor e as nossas emoções. O uso tópico, nós damos preferência à coluna, à planta dos pés e depois a qualquer zona que esteja afetada, seja por algum desconforto que temos, seja por cansaço às vezes uma atividade esportiva, seja como for. E a nível interno nós usamos diluído ou na água ou num prato culinário que gostamos, ou quando o sabor é mais intenso e não gostamos muito, nós podemos usar as cápsulas vegetais que a doTERRA também tem disponíveis para nós e que nos permitem fazer uma combinação de vários óleos quando necessitamos e conforme a nossa escolha e necessidade. Depois é importante percebermos que existe uma sinalética que por vezes encontramos em algumas publicações em que nos ajudam a definir, além do que está no rótulo, se é aromático, se é tópico, se é interno ou não, e também em relação à sensibilidade da pele, se poderemos usá-los ao natural, sem diluição, ou se realmente é recomendado a sua diluição para peles jovens ou sensíveis, ou se é mesmo obrigatória a diluição, por serem óleos mais intensos. Normalmente são óleos que aquecem um pouco, como o orégano, tomilho e não só, e então ajuda-nos a perceber qual é que é a maneira prática. Para quê? Para que quando recebemos aquilo que foi a nossa escolha, por exemplo um kit de óleos, nós possamos logo a partir do momento imediato fazer uso deles e tirar benefícios para aquilo que nós precisamos. Mas, claro, surge depois também esta questão, não é? Óleos essenciais parece que há muitos no mercado, ou pelo menos com essa designação,
porque é que nós optamos pela doTERRA. Também eu já conhecia muitos óleos essenciais, já procurava aqueles que eu considerava que seriam melhores e que me davam provas disso, mas a verdade é que não havia nenhuma marca que me satisfizesse. Ou poderia ser um óleo de um lado, outro óleo do outro lado, e mesmo assim ficava aquém e só utilizava mais a nível tópico, massagem, situações desse género. Com a doTERRA veio-se abrir um mundo completamente novo, porque é uma empresa que testa os óleos muito acima da indústria dos óleos ditos essenciais, e digo isso porque infelizmente grande parte dos óleos que estão no mercado são adulterados ou não têm boa qualidade e também não conhecemos as condições em que são extraídos e que chegam até nós. A doTERRA decidiu ir muito mais fundo e com isso conseguir separar o trigo do joio, portanto fazer diferença entre aquilo que estava disponível para todos nós e aquilo que ela nos consegue trazer com dedicação, com esforço, com pioneirismo, porque consegue trazer-nos uma nova realidade em relação àquilo que são os óleos essenciais. E por isso faz com que desde que o material é colhido e testado e até que chegue a nós, normalmente nestes frasquinhos, passe por uma bateria de testes e de validações, e segundo as validações ainda uma validação final. Para quê? Para que depois nos possa prestar aquela informação que é muito importante, que é se o lote que está dentro do nosso frasco realmente tem as características que nós procuramos. Então, neste quadro, claro que as letras são pequeninas e não se pretende que consigam perceber tudo o que aqui está, até porque são imagens que estão disponíveis e que a doTERRA tem para nós, mas é um pouco para nos dar uma ideia dos sítios onde a doTERRA vai buscar os nossos óleos, para que nós possamos ter realmente o melhor e a parte mais indicada de planta e do local de onde ela é extraída, para que realmente possamos ter o maior benefício. Então, não é só o grau de pureza, que é importantíssimo, não é só o facto de não ter pesticidas e tudo mais, mas também que a própria espécie seja das mais indicadas para nós. Porque é diferente um limão mesmo que eu tenha no meu quintal e que seja biológico, que eu não trato com pesticidas, ou o limão de uma área onde os terrenos, a condição atmosférica, etc., e também quem trabalha na extração, normalmente são famílias há várias gerações, que eles possam proporcionar-nos uma qualidade de óleo essencial muito melhor, ok? Então, os óleos realmente vêm de todas as partes do mundo e muitas vezes onde nós não vamos com muita frequência, em sítios onde as pessoas por vezes vivem com extremas dificuldades, e a doTERRA também nisso, e é algo que me cativou desde o início e me apaixona, tem um grande cuidado e uma grande preocupação com o impacto que pode ter na fonte, no sítio de onde vêm os óleos. Então, a doTERRA tem sempre uma atenção muito especial com as próprias famílias que produzem as plantas e com a própria destilação dos óleos e também a forma como eles vivem, a justiça, como é que estas famílias que produzem os óleos para nós, como é que elas vivem no dia-a-dia, que dificuldades é que elas têm e onde é que nós possamos ter uma intervenção para que estejam cada vez melhores e mais felizes e com isso nós possamos recuperar para nós aquela essência que queremos e que vem da terra e dos sítios onde as plantas são cultivadas, ok? Como a maior parte de nós sabemos, temos o site do Source to You, que podemos pôr na internet, onde podemos encontrar imensa informação, vídeos e até os testes do lote que temos possivelmente na nossa casa do óleo essencial e com isso realmente ter muita informação. Grande parte das pessoas partilham que em pouco tempo, às vezes numa semana, aumentar os seus conhecimentos sobre saúde e bem-estar como não o tinham feito em 20, 30, 40, 50 anos de vida e às vezes até com estudos ligados a esta parte. Portanto, a doTERRA convida-nos a queremos saber mais, a perceber mais e também depois a partilhar de forma natural. Só quero ainda acrescentar em relação à parte da qualidade dos óleos, que a importância de ter um óleo realmente puro e de grande qualidade, ou ter um óleo que é adulterado, ou que realmente não é a primeira escolha e a melhor solução para nós, faz com que
o nosso óleo não possa entrar dentro da célula e ter a capacidade de lhe dar uma autonomia para que ela nos possa trazer bem-estar, ok? É uma grande diferença, porque por vezes pensamos que um produto qualquer pode ser apenas, pronto, é uma marca branca, é uma coisa que é de um valor por vezes mais baixo, ou outras vezes nem é assim que acontece, mas não temos muitas vezes essa noção que ou é realmente puro e tem esta qualidade e funciona, ou então, na verdade, não funciona de todo e acaba por ser uma escolha que não é inteligente. Assim, temos os óleos, normalmente é assim que eles entram na nossa casa, como uma alternativa em cada lar, através destes frasquinhos, e a nossa escolha normalmente recai, não é obrigatório que assim seja, mas na maior parte das vezes, e porque é uma escolha inteligente, recai sobre alguns kits que a doTERRA prepara para nós e que nos ajudam a fazer face a todas as questões que temos dentro das nossas casas e com as nossas famílias. Se não, também podemos optar por outras soluções. Vou-vos falar um pouco dos óleos que usamos mais, aqueles que normalmente começamos, são simples de usar, são versáteis. Com um óleo conseguimos resolver uma série de coisas na nossa casa, no nosso dia-a-dia, estejamos em férias ou não, ou seja, em que fase for. E então, começo por um dos óleos que para mim é fantástico. Eu confesso que gosto muito de todos e é difícil dizer qual é que para mim é mais... que me apaixona mais, porque são de formas diferentes, mas o limão, eu sempre tive uma grande atração pelo cheiro do limão e para mim o limão é vida, o limão é amarelo, é vida, é um cheiro que nos põe para cima, que eleva o nosso humor e por isso ele é muito, muito importante e no entanto muitas vezes vemos-lo como um óleo tão simples que nem damos todo o valor que ele tem. É um óleo que utilizamos muitas vezes na cozinha, na culinária, que pomos na água para ajudar a limpar o nosso corpo, a sentir frescura. É um óleo que podemos fazer algo para borrifar, difundir, ajudar a combater odores e até para nos sentirmos mais alegres quando o cheiramos, ok? É um óleo que ajuda também a pacificar o nosso estado interno pelo que ele proporciona quando está em contacto com o nosso organismo, ok? Depois outro óleo que é muito usado e é um óleo que crianças, adultos, sejam idosos ou sejam, independentemente da idade que possam ter, e também que utilizamos com os animais, que utilizamos até por vezes com as plantas, porque eles começam por aí, não é? Por ser uma proteção para elas. Com a lavanda é um óleo que nos permite acalmar, relaxar e há pouco falei na importância do sono, da qualidade do sono, da gestão de stress, da necessidade de estarmos mais focados porque estamos centrados e estamos tranquilos. Então o lavanda é um óleo que nos permite usá-lo de todas as formas, seja interno, seja tópico, seja aromático. É uma ajuda enorme em praticamente todo tipo de situações que nós temos na nossa pele. Depois temos outros que também são muito indicados, mas o lavanda é aquele óleo que vem a qualquer momento, que quando estamos mais tempo ao sol e até ficamos com aquela vermelhidão e queremos alguma coisa que realmente nos traga conforto, nós vamos buscar o lavanda e é imediato. Pequenos acidentes na cozinha, situações com as crianças, tem aqui uma dupla função e é importante percebermos que os óleos essenciais têm esta sabedoria tão grande, que é, se eu tenho uma situação, por exemplo, uma ferida, um pequeno corte que possa ter na pele, mas que fica ansiosa por isso, o mesmo óleo, a sabedoria desta planta, vem-nos trazer a tranquilidade que precisamos nesse momento e ao mesmo tempo ajudar a regenerar a situação em que nos sentimos lesados por aquele problema que tivemos, não é? Portanto, é um óleo para acalmar em todos os sentidos e é dos mais usados. Passamos para o Peppermint e quero só referir que seria muito difícil por cada óleo estar aqui a enumerar todos os benefícios. Recentemente, e numa partilha de equipa, tivemos alguém que reuniu os outros usos que os óleos podem ter,
com descobertas fantásticas, isto só para dizer que cada pessoa, a cada momento, pode estar a encontrar uma nova função para um óleo que tem em casa. Então, depois de termos algo que refresca e que nos revigora, e de termos algo que também nos acalma e que nos tranquiliza e que também trata situações na nossa pele, por exemplo, temos então algo para arrefecer, revigorar, refrescar, despertar, e que quase toda a gente é muito sensível, no bom sentido, a este aroma, ou seja, quase toda a gente adora o peppermint. É aquele óleo que quando cheiramos, por vezes nem é preciso pôr uma gota na mão, só abrir o frasco, nós ficamos completamente diferentes. É um óleo que nos ajuda a fazer as ligaçõezinhas cá dentro de manhã quando queremos despertar, que nem sempre é fácil, não é? E que nos ajuda muito quando nos sentimos mais congestionados, quando queremos sentir aquela frescura no nosso dia-a-dia, naquele momento. O peppermint vem nos ajudar, situações em que o calor nos está a incomodar, situações às vezes sentimos, estou um bocado quente com isto ou por uma ou outra razão, e o peppermint vem trazer essa grande ajuda. Muitas vezes como é que o utilizamos? Pondo na mão, podemos pôr, por exemplo, na zona aqui do pescoço e refrescamos, podemos pôr na zona da coluna se quisermos, mas pronto, depende, porque também fica um pouco fresco. Claro que é recomendado na planta dos pés também, mas a maior parte das vezes é utilizado mesmo fazendo uma conchinha nas mãos com uma gota e inalando profundamente. Portanto, ajuda-nos muito a respirar melhor e a sentir aqui uma grande abertura, que muitas vezes precisamos, até em alturas que andamos um pouco mais tensos, preocupados e que precisamos de algo que seja realmente uma lufada de ar fresco, ok? Podemos aplicá-lo também de todas as formas, é muito utilizado também na culinária e nos pratos de cozinha, combina muito bem com chocolate, seja uma mousse ou seja um cacau quente, por exemplo, no inverno, e ajuda realmente a desobstruir quando nos sentimos que não estamos nas nossas melhores condições. Por isso é um óleo excelente para todos os efeitos. No difusor ele consegue ainda ampliar o aroma dos outros óleos. Portanto, temos limão, lavanda e peppermint, que só estes três já proporcionam uma enorme ajuda, mas depois temos outros tipos de situações. Por vezes elas não são tão comuns, mas precisamos de algo exatamente quando elas surgem. Então, o óleo de orégano, que é dos óleos mais antigos a serem usados até na medicina, Grécia e não só, portanto os óleos realmente eles têm usos muito anteriores àquilo que normalmente nós supomos, porque ouvimos falar mais deles hoje em dia e achamos que é alguma coisa recente, mas não é. É tão antigo como as plantas e nós sabemos que as plantas são anteriores a nós, não é? Então, o óleo de orégano apoia-nos nas situações mais complicadas, nos momentos em que realmente não nos sentimos nada bem e que precisamos de algo que nos ponha para cima, que ajude o nosso corpo a estar realmente firme e forte para qualquer tipo de adversidades. É um óleo que utilizamos também na comida, numa quantidade muito inferior àquela em que utilizamos os outros, ou seja, se temos o óleo de orégano, por exemplo, para temperar uma salada, apenas molhamos uma ponta de um palito e passamos numa salada mesmo, que seja uma taça grande, ou por exemplo para aromatizar um azeite, etc., porque realmente é um óleo que aquece e que sentimos muito forte a nível do paladar. Por essa razão, quando utilizamos topicamente, nós vamos diluí-lo normalmente no óleo de coco fracionado, que é o óleo que a doTERRA recomenda para manter tanto a qualidade da ação como também o tempo de resposta no nosso organismo. E o que é que vos posso dizer mais? Quando o ingerimos para tratar situações em que não nos sentimos bem e que nos sentimos muito em baixo e sem forças, aí nós colocamos normalmente dentro da cápsula vegetal que a doTERRA tem, as Vegicaps, normalmente uma gota ou duas, não mais do que isso. Por vezes combinamos com algum outro óleo, alguns que até ainda vamos falar agora, e que realmente faz uma diferença enorme. Portanto, eu costumo dizer que o orégano é o óleo das situações realmente complicadas. E ele é altamente antioxidante e nós sabemos que os alimentos que nós usamos
que têm esta capacidade, fortalecem todo o nosso sistema e são uma ajuda imprescindível para nós. Portanto, é realmente um óleo que precisamos ter dentro das nossas casas. A seguir, quero-vos falar de outro óleo precioso, poderoso, como aqui diz. Temos aqui uma fotografia que elucida a dificuldade com que possivelmente o frankincense, aliás, que é a boswellia, não é? Que é de onde é extraído, passa para crescer e se desenvolver, e como aquelas pessoas que passam por problemas muito grandes e depois ficam mais fortes e com maior sabedoria, esta boswellia consegue dar-nos um óleo que para nós é muitas vezes chamado o rei dos óleos, porque é um óleo que pode ser utilizado de todas as formas, é extraído de uma resina, é um óleo que nos ajuda no centramento, na conexão, estarmos bem connosco próprios, que nos ajuda pelo seu aroma a induzir em estados de meditação e de elevação. São óleos que nos ajudam imenso a nível de pele. O frankincense é aquele óleo que muitas vezes a pessoa nem sabe bem porquê, mas vai buscar e que sente que é uma ajuda enorme naquele momento. Portanto, pode ser usado de todas as formas, por vezes, e até para assegurar que estamos bem, diariamente nós pomos uma gota debaixo da língua e pronto, podemos aplicá-lo também costas, na coluna, na planta dos pés, podemos adicioná-lo a outros óleos para ainda lhe garantir uma maior eficácia e maior potência, e é um óleo que nos traz muita confiança a usar, mesmo que seja às vezes com os mais pequenos ou qualquer outro tipo de situação. Costumamos dizer, quando não sabemos que óleo usar, nós vamos buscar o nosso frankincense. Ok? E vamos passar aqui para outro destes frasquinhos mágicos essenciais que normalmente já temos na nossa casa, e então temos aquele óleo dos problemitas de pele, ou seja, quando temos questões que nos incomodam e que por vezes são persistentes e que parece que vêm de dentro do nosso corpo para fora para manifestar qualquer coisa e para nos comunicar algo que não está a correr bem, temos então o nosso melaleuca, vulgarmente conhecido como tea tree, que é um óleo que utilizamos para muitas situações que têm a ver com a pele, mas também como repelente, por isso muitas vezes é utilizado no difusor ou é utilizado num spray com água para borrifar, para às vezes afastar aqueles amiguitos que andam a voar à nossa volta e que nós não gostamos, principalmente agora que estamos no verão, e é aquele óleo que quando surge aqui uma borbulhinha, uma situação que fica inestética ou que realmente traduz que o nosso corpo está a precisar de uma limpeza diferente, e por isso ele é muito utilizado também na parte facial, nós vamos buscar o nosso melaleuca ou o nosso tea tree. É muito bom para manter o equilíbrio do nosso couro cabeludo, é bom para o cabelo em geral, é um óleo que nos ajuda a livrar daquilo que está a incomodar a nossa pele, ok? Então, ele realmente é uma grande ajuda e até pode ser aplicado diretamente na pele, é um óleo que se pode usar de forma natural, mas claro que principalmente quando nós queremos beneficiar do óleo mais tempo na superfície da nossa pele, aí nós vamos utilizá-lo diluído. E por falar na superfície da nossa pele, se até aqui falámos num conjunto de óleos, mas que o que está dentro de cada frasco é apenas de uma planta, a partir de agora vou-vos apresentar aqui algumas soluções que a doTERRA apresentou para nós, preparou para nós, que nos permitem, em vez de ter que juntar 4 ou 5 frascos, ou 6 ou 7, neste caso temos Blue Camomile, Blue Tansy, Cânfora, Helichrysum, Osmanthus, Peppermint e Wintergreen, num frasquinho poderoso que se chama Deep Blue, uma combinação que nos ajuda naquele desconforto, no cansaço, naquele peso que sentimos nos ombros, quando vamos fazer exercício e fizemos a mais e por vezes temos dificuldade até nos mexer, ou quando algumas zonas, inclusivamente joelhos, cotovelos, sentimos até quente e por vezes até aumentar de volume, ok? Então, a doTERRA preparou, porque tem para nós um painel de médicos, cientistas, pessoas que se preocupam em estudar detalhadamente e profundamente
toda a ação das plantas ao nosso serviço e que combina de uma forma espetacular não só a proporção de cada óleo, que é, portanto, cada uma das sinergias que tem para nós, mas também facilitando muito o uso no dia a dia. Porque se eu tiver com uma situação de desconforto, em que eu não me sinto bem, em vez de ir buscar 6 ou 7 frascos, eu tenho a melhor combinação possível. Então o Diplo surge em forma de óleo, também temos numa pomada extremamente prática de usar e que aplicamos diretamente nas situações que nos estão a incomodar. Portanto, ajuda-nos também a ter uma circulação melhor e por isso é aquele óleo também das situações complicadas, mas mais a nível muscular, ok? Quem faz muito desporto usa muito mais e sabe muito bem o resultado que tem quando recorre a esta sinergia. E se temos uma ajuda a este nível, temos depois outra que é tão importante, que normalmente quase todos os problemas que nós temos começam na parte digestiva, ok? Então, aquilo que normalmente nos tira mais energia, nos tira força, é quando comemos qualquer coisa que realmente o nosso corpo não valida como sendo bom, principalmente naquele momento. Pode não ser até algo a que façamos reação normalmente, mas pode ser também algo que é momentâneo, dependendo da forma como nós estamos. Há coisas que nós gostamos no verão, outras gostamos no inverno, e em diferentes alturas podem ter uma interação diferente no nosso organismo. Então temos aqui uma combinação de plantas que muitos de nós conhecemos. Às vezes há quem utilize, por exemplo, o funcho nas crianças mais pequenas, há quem utilize o coentro para temperar uma salada. Portanto, é importante percebermos que as combinações que a doTERRA tem para nós são, na maior parte das vezes, além de ser com um enorme grau da parte terapêutica em termos de nos ajudar a ter o nosso equilíbrio, mas são coisas que nós utilizamos na nossa cozinha diariamente para preparar e confeccionar pratos. Portanto, é uma sabedoria que está connosco já há muito tempo e à qual não dávamos o devido valor. Então temos o Zengest, ou Digest, por vezes aparece com os dois nomes, em que nós podemos utilizar, por exemplo, uma gotinha para massajar na zona do estômago quando há algum desconforto. Se ficamos um pouco mais enjoados com algum cheiro, alguma situação, quando viajamos de carro e não nos damos muito bem com essa situação de deslocação em alguns meios de transporte, inalar este óleo consegue assegurar-nos uma qualidade e um bem-estar nesse momento, que é o que mais procuramos, porque realmente quando temos alguma questão a nível digestivo, por vezes nós perdemos toda a nossa força anímica porque é algo que ataca o centro do nosso corpo, ok? Então, além do aroma ser agradável, além de o podermos usar de todas as formas, e é tão simples quanto pôr uma gota numa bebida, na água, acompanhar a refeição, se sei que vou fazer uma refeição que me apetecia muito, mas não apetece ficar com aquela sensação de barriga inchada. Pronto, é algo que eu gosto muito, mas que realmente não é aquilo com que o meu corpo se dá melhor, então eu acompanho a refeição ou antes ou depois também posso tomar uma gotinha num copo de água, ok? Portanto, tudo quanto tem a ver com o desconforto da parte abdominal, o Zengest é uma ajuda mesmo importante e imprescindível naquele momento. Se virmos bem, se pensarmos na maior parte das vezes, quando temos problemas ou quando alguém à nossa volta está afetado com uma situação, uma grande parte dos casos tem a ver com situações digestivas. Quando não são digestivas, temos aqui outra sinergia muito importante, que tem sido de uma importância enorme para todas as famílias que eu conheço até agora, e como acompanho muita gente, como devem calcular, ao fim de 5 anos de partilha dos óleos essenciais, eu tenho realmente um grande testemunho daquilo que o Wear ou Breathe consegue fazer dentro de uma família, dentro de uma casa, com esta combinação de óleos que temos aqui, portanto louro, peppermint, eucalipto, a melaleuca, o limão, o cardamomo e a ravensara. Então, esta sinergia que
Utilizamos muitas vezes também pondo uma gotinha na mão e inalando. Portanto, fazemos aquela concha com a mão, evitamos que vá perto dos olhos, portanto, protegemos os olhos e fazemos só a inalação. Convém lembrar que uma gotinha, 2 gotinhas, às vezes mesmo só passar a mão no frasco é mais que suficiente para que a pessoa sinta aquele alívio que precisa. Principalmente se algumas pessoas que têm mais tendência para ter problemas, situações que lhe afetem a parte da respiração. É importante lembrarmos que para quem é mais afetado por esse tipo de desconforto, o sono é muito prejudicado e, portanto, acaba por estar relacionado com a dificuldade de repouso e de descanso. Okay? Há várias situações pelas quais passamos quando estamos a dormir ou pretendemos dormir, em que aquilo que realmente nos incomoda são questões que têm a ver com respirar melhor. Isto é mesmo importante. Então, muitas vezes, o air, que não é tão intenso no aroma como, por exemplo, o peppermint, é combinado com a lavanda num difusor para, por exemplo, podermos ter no nosso quarto, enquanto estamos a descansar, e basicamente nós estamos a recuperar-nos enquanto dormimos, de uma forma em que acordamos realmente revigorados, que é esse o nosso objetivo. Quem é que não gosta de acordar de manhã com aquela sensação de super energia, de quem realmente descansou o que tinha a descansar nessa noite e acordar cheio de força para poder pôr em prática todas as suas ideias e ter um dia realmente feliz, não é? Então, este suporte para a parte respiratória, a que a doTERRA dá o nome de Air, ou Breathe, é se calhar das sinergias mais marcantes em termos de ajuda para todos nós, ok? Mesmo até com crianças de tenra idade, muitas vezes por diversas situações já têm problemas deste cariz, da parte respiratória, e realmente o air consegue trazer-lhes uma qualidade de vida para que os pais possam sentir que têm uma alternativa para oferecer aos seus filhos sem contraindicações, sem efeitos adversos. É muito importante cada vez mais nós sermos bastante criteriosos com aquilo que escolhemos. Vivemos numa era de informação, não há motivo para continuarmos a usar aquilo que não serve os nossos interesses e as nossas necessidades. Então, a doTERRA é realmente uma empresa de um novo mundo que queremos melhor, porque nos possibilita poder fazer as melhores escolhas também, ok? Então, esta sinergia que realmente nos ajuda tanto, pode também ser usada muitas vezes com esta outra, que é espetacular, que em momentos em que as pessoas passam por maiores desafios, é mesmo necessário ter algo que nos traga confiança, que nos traga segurança, que nos traga alívio imediato e que nos permita estar realmente a passar por qualquer tipo de situação de uma forma mais firme e temos o apoio para aquilo em que precisamos de defesa. Então, temos a sinergia OnGuard. OnGuard é uma sinergia também de óleos de plantas que nós conhecemos. Temos a canela, temos o cravinho da Índia, temos o eucalipto, temos o alecrim e temos a laranja selvagem. Pode ser usado de todas as formas, aromático, interno, tópico. É uma combinação forte, por isso recomenda-se também a diluição com o óleo de coco para evitar que possa haver alguma sensibilidade, já que somos todos diferentes, não é? E esta sinergia, o OnGuard, para mim, normalmente traz-me um grande conforto e uma segurança no meu dia-a-dia em relação às ameaças do exterior, ao fresco da noite, são várias situações, porque ajuda muito quando tudo tem a ver com a parte oral. Então,
Às vezes pode ser sentir aquele pico na garganta, outras vezes pode ser um desconforto na parte, sei lá, dos maxilares, alguma coisa relacionada com os nossos dentes. Portanto, tem aqui o cravinho da Índia, que muitas vezes é utilizado em situações que procuramos profissionais quando temos algum tipo de problema ligado a esta parte. E, portanto, já é usado por eles pela sua ação. E temos aqui de forma natural um produto que pode funcionar para nós como um elixir, que previne a entrada daquilo que não queremos dentro do nosso organismo, principalmente através da nossa boca. Então, o On Guard, como o próprio nome diz, de certa forma põe em guarda, afasta de nós aquilo que nós sabemos que pode ser algo que nos possa vir a afetar. Portanto, é uma sinergia que é muito utilizada em todo tipo de situações. Nós podemos, realmente ela é forte, quando aplicamos na água, mesmo que seja para esta situação de higiene bucal, convém diluir para podermos ter o seu benefício, mas, por exemplo, é um óleo que posso partilhar da minha experiência, porque já o tenho feito com várias pessoas. Utilizo, por exemplo, para ajudar no tempero de carnes, já que grande parte da composição que aqui está, muitas vezes é utilizada também por nós na culinária. E com isso conseguimos estar mais tranquilos com aquilo que nós ingerimos, ok? Portanto, o On Guard, esta sinergia, é também utilizada pela doTERRA na sua linha de produtos para limpeza e higiene da casa, pelo resultado que nos proporciona, pelo conforto que traz dentro de uma família, poder limpar a casa com algo que não tem nenhum tipo de contraindicação, portanto, sendo uma real alternativa muito eficaz àquilo que normalmente nós já compramos para fazer a limpeza da nossa casa, e portanto é realmente outra combinação que a doTERRA tem para nós e que faz a diferença. E então estes são os 10 óleos com que eu comecei o meu caminho na doTERRA e que acredito que foi também a escolha de muitos de vocês. Depois, e porque é importante percebermos que a mudança do estilo de vida que queremos fazer, esta questão que referia no início de não queremos mais aquilo que não nos serve, deve ser feita também da forma mais inteligente e com opções que são adequadas. Aqui temos fotografia de 2 conjuntos que normalmente são a eleição de muitos de nós, por onde nós começamos, e também porquê? Porque nos permitem muitas vantagens. Permitem-nos ter dentro de nossa casa muita qualidade, permitem-nos imensa economia, permitem satisfação e sabermos que a partir do momento em que entra um presente destes dentro de nossa casa, nós vamos poder sempre manter esta qualidade adquirindo produtos a um valor bastante mais baixo do que aquilo que poderíamos se não fosse esta a nossa escolha, ok? Então, quando optamos por fazer o nosso caminho com a doTERRA, quando optamos por permitir que entre esta nova energia dentro das nossas casas, para o nosso bem-estar e dos que estão connosco, nós temos também a responsabilidade de fazer a melhor escolha possível, inclusivamente na aquisição. Por isso, é mesmo importante fazermos uma escolha que seja inteligente. O nosso tempo é escasso, a nossa disponibilidade financeira é para ser bem gerida e, portanto, a escolha inteligente é algo imprescindível nos dias de hoje e cada vez mais. Quero ainda dizer-vos que, para mim, a melhor maneira de preparar o futuro é criar o futuro. E nós somos co-criadores com a doTERRA. Como verificaram, nós podemos ter na nossa casa várias sinergias ou ter óleos apenas de uma planta por frasco, mas podemos combiná-los, portanto nós conseguimos preparar, nós somos autónomos e capazes para pensar e decidir aquilo que é realmente melhor para nós.
Portanto, nós temos esta capacidade de criar o estilo de vida que nós queremos para o nosso futuro, e o nosso futuro é daqui a pouco ou é já amanhã. Então, nós temos esta oportunidade e eu quero-vos agradecer pela vossa atenção, como pus aqui, pela vossa decisão e pela escolha, porque para mim fez toda a diferença a doTERRA entrar na minha vida, em tudo. É uma revolução benéfica em todas as áreas e cabe a cada um descobrir que caminho é que quer seguir. Mas só posso recomendar e partilhar convosco e reforçar o meu testemunho daquilo que tem sido e que muitos de vocês têm acompanhado também. E, portanto, obrigada a todos e obrigada a ti também, Mafalda, por esta excelente oportunidade. Gosto sempre de falar de todos os temas, mas falar daquilo com que todos começamos, além de ser uma responsabilidade grande, é verdade, porque são os primeiros passos, mas é mesmo aquele momento de mudança na nossa vida. Obrigada por isso. Não sei se alguém... Bia, podes para só agora de partilhar o ecrã? Claro que sim. Para vermos as caras das pessoas, se alguém tiver algumas perguntas, houve aqui uma atividade intensivíssima que eu estava a seguir. Eu estava a olhar para o lado porque eu tenho um ecrã com a tua coisa num computador, mas as mensagens estão no outro. As mensagens estão no outro. Eu nem fecho o bate-papo. Pois, está aqui uma atividade, eu nem consegui dar a tempo, está uma atividade intensivíssima. Por isso, vou mandar uma minha e viram olhar de lado, é porque eu estava a seguir a mensagem que estavam a seguir, estava super ativo. Bia, obrigada pela tua partilha. Quero só saber se há aqui alguém que tem alguma pergunta em relação aos produtos, aos óleos essenciais que a Bia falou neste momento. Nós temos uma data de zooms diferentes, que vai cobrir uma data de temas diferentes durante esta semana e o princípio da semana que vem, portanto é hoje até sábado e depois de segunda à quarta-feira, 3 zooms por dia, onde vamos cobrir todos os outros produtos da doTERRA. Portanto, neste momento estamos a falar um bocadinho deste kit essencial e deste kit básico, que é aquele inicial que as pessoas normalmente podem fazer a maioria das coisas com aquele inicial. Portanto, se alguém tiver aqui alguma pergunta, eu estou aqui a ver neste bate-papo que está aqui super ativo, cheio de perguntas, de conversas. Alguém tem alguma pergunta a fazer à Bia, já que queira pôr, a Bia na mão? Exato, exatamente. Se há algum que não deve ser usado por cardíacos. Vera, é uma questão muito específica, ok? É uma questão muito específica. Normalmente, vocês sabem que nós não medicamos nem prescrevemos, apesar de sermos autónomos nas nossas decisões e termos informação para procurar. O que aconselho é que normalmente quando uma pessoa tem uma condição de saúde um pouco mais específica, ela é acompanhada de outras situações de saúde também. Então, o que eu sugeria é que com a pessoa que apresentou a doTERRA, que vejam realmente o que é que se passa, quais são as situações e qual é que poderá ser a melhor escolha, a melhor decisão. Claro que há sempre óleos ou produtos que podem ser mais adequados para uma situação ou para outra, mas há com certeza ajuda para todas as pessoas. Depois também muitas vezes acaba por ser intuitivo, por exemplo, se me foi recomendado não usar, por exemplo, alimentos estimulantes, não é? Café, por exemplo, chá, por causa de alguma condição de saúde, eu já sei que não vou procurar óleos tão estimulantes. Não é que seja algo decisivo no sentido de me prejudicar, mas porque o próprio bom senso me ajuda a perceber que talvez não sejam esses que vão ser a minha melhor escolha, ok? Portanto, essa informação consegue encontrar, com certeza, mas convém ser acompanhada por a pessoa que já está a dar o apoio, porque será mais capaz do que nós aqui de podermos informar, ok? É preciso também só lembrar mais uma coisa, eu gostei imenso da tua explicação, Bia, eu acho que há aqui uma coisa importante também para pessoas se lembrarem. Um dos óleos que funciona, por exemplo, a mim, não quer dizer que vá funcionar a ti especificamente. Exatamente, é de forma diferente. Tem uma química diferente de pessoa para pessoa, e eu, por exemplo, para dormir gosto muito de Serenity. Por exemplo, nos meus filhos eles preferem o lavanda. E ainda há bocado estava a falar a fazer uma aula com a Ana Bonilha que diz que para ela prefere o vetiver. Portanto, há um montão de óleos que fazem um montão de coisas diferentes e que alguns têm realmente efeitos muito semelhantes. Mas cada óleo funciona no nosso organismo de forma diferente.
Portanto, aquilo que eu aconselho a mim pode não ser exatamente porque a fórmula química desse óleo funciona bem no meu organismo, pode não ser a mesma fórmula química que funciona no organismo de outra pessoa. Portanto, daí nós fazemos esta consulta muitas vezes um por um, e para olharmos qual é a condição da pessoa, quais é a vida que a pessoa tem, o que é que seria mais aplicado para essa condição, para essa pessoa, onde é que podemos apoiar de uma forma melhor e para a família, quer dizer, tudo isto, tem bebés pequeninos, não tem bebés pequeninos, estão a amamentar, já tem pessoa de idade, menos de idade, tudo isto são coisas diferentes. Muita coisa... É verdade. Muita coisa entra aqui em linha de conta. Por vezes estas perguntas surgem, e eu compreendo-as, surgem muito porque nós estamos habituados a uma abordagem por outro tipo de profissionais ligados à parte da saúde, em que se focam numa questão que nós apresentamos e que não vão ver todo o resto que envolve. E enquanto isso não acontece, nós temos pensos rápidos, não temos soluções. É o que eu tenho a dizer da minha experiência. Por isso, eu encontro realmente soluções nos óleos para dar suporte à nossa vida em todas as áreas, mas convém nós percebermos tudo aquilo que estamos a viver, como tu disseste, Mafalda, muito bem, o vetiver, depende porque é que a pessoa não dorme, não é só se a pessoa não dorme, é porque é que ela não dorme, até pode ser por uma questão respiratória, não é? Então, tantas condições. O caminho da doTERRA traz-nos tanto autoconhecimento, traz tanto desenvolvimento, que nós ficamos capazes, cada vez mais e dia a dia, de percebermos tudo isto. Portanto, é um trabalho que envolve a nossa responsabilidade também. Nós fazemos parte disto tudo. Não vamos só bater à porta de alguém, dar cá um nome e eu vou buscar uma solução que, na verdade, depois não me resolve. Ok? Portanto, é tão importante isso. Em que nos comprometemos. Aí a doTERRA, e eu falei é empoderamento. É empoderamento. Ou seja, nós estamos a dar a educação para vocês conhecerem os óleos da melhor forma que têm. Cada um depois usa essa educação para adaptar qual será o melhor óleo para a sua situação. Porque é impossível estarmos a dar receitas, porque as receitas em fornos diferentes funcionam diferente. Eu, se for fazer um bolo no forno de gás, sai uma coisa diferente se num forno de lenha que num forno elétrico. Portanto, é impossível estar a dar a receita exclusiva. O que é que é? Nós estamos a educação, estamos a explicar as várias coisas que houve, e depois cada pessoa tem que adaptar aquilo que há melhor. De qualquer das maneiras, para situações mais específicas, o que é que eu aconselho? Acho que é sempre bom falarem com as vossas pessoas que vos apresentaram a doTERRA. Claro. Ou essa pessoa, se essa pessoa não sabe, a pessoa que está acima, pergunta a alguém. Há sempre pessoas que sabem, que vos podem analisar com um bocadinho mais de cuidado cada uma das vossas situações. E depois, numa questão mais pessoal, dizer, olha, se calhar tentavas agora isto, podemos experimentar isto, para a tua condição, se calhar experimenta fazer assim. Pronto, isto é um bocadinho esta experiência. Porquê? Porque o que me dá a mim pode não dar às outras pessoas e somos todos diferentes. Os homens reagem diferente. É importante lembrar isso. Gostava só de acrescentar aqui algo que eu vejo este caminho que nós fazemos agora com os óleos essenciais muito o honrar as nossas origens. Porque os nossos avós ou bisavós andavam por vezes com um saquinho com ervas, que eles sabiam exatamente o que era. E às vezes olhavam para nós e diziam, filha, é melhor usar isto agora. Tu estás assim, estou a olhar para ti, estás mais amarelita ou isto ou aquilo. Portanto, há uma sabedoria que o ser humano tem naturalmente e que é capaz de decidir, e nós estamos a rebuscar isso tudo com uma potência enorme que está numa gota por óleo. Então, é honrar as nossas raízes e os nossos antepassados, é trazer valor acrescentado e realmente contribuir para um mundo melhor. Cada vez que nós adquirimos um frasco, que estamos a usar uma gota de cada vez, nós estamos a possibilitar que menos terrenos sejam cheios de pesticida para produção, porque quando nós adquirimos da doTERRA, de onde ele vem não pode ser usado pesticidas porque não passa aos testes. Exato, então, o nosso braço parece que ganha uma elasticidade enorme na nossa ação em relação ao mundo onde nós vivemos. E é importante termos cada vez mais essa consciência, porque nós somos responsáveis. Só se não quisermos, mas nós somos. Muito, muito bem explicado, Bia. Não podia estar muito obrigada.
Eu agradeço, Obrigada a a tua todos. participação, foi realmente excepcional. Obrigada, Bia, pela tua explicação. Acho que foi uma explicação Obrigada a todos, é um prazer partilhar. Fácil de perceber. Agradeço a participação de todos que estão aqui hoje. Vamos todos jantar, porque temos estado de volta às 8h30. É verdade. Sim. E o que nos espera são informações bombásticas, muito completas. É verdade, inclusivamente bem, não quero estragar as surpresas, mas vão haver pessoas bastante habilitadas a dar-nos informações sobre essa parte da área de saúde também, ok? Vamos ter agora aí uns volumes esta semana brutais. Agradeço a toda a gente, vou parar agora aqui as pessoas que estão no Facebook, agradeço a vossa presença também, vou parar no Facebook primeiro. Obrigada a todos pela vossa atenção e por estarem aqui hoje, beijinhos a todos.